Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Luz do mundo, Jesus Cristo. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender as orações. Vem Jesus, atender as orações, onde as trevas do pecado obscurecem teu amor. Faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com o poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. O castiçal é de ouro puro. É muito brilhante porque tem suficiente azeite, o qual está obtendo das 2 oliveiras que estão de ambos os lados. As 2 árvores representam o Antigo e o Novo Testamento. E naturalmente o azeite tipifica o Espírito Santo, sendo somente ele quem pode dar a luz de Deus ao povo. A luz do castiçal não era alimentada por parafina,
um produto alternativo, mas pelo azeite, símbolo perfeito do Espírito Santo. A luz que o cristão tem no seu coração procede não de um meio alternativo do homem, religioso, social, mas sim do azeite, do Espírito Santo, do Velho e do Novo Testamento. Tenho luz no coração. Toda a escuridão da noite é hoje sol. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútil arrebol. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Jesus Cristo nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Ouvintes, Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus. Ele está no céu e na terra ao mesmo tempo? Sim, ele é onipresente. Isso explica perfeitamente àqueles que não podem ver o Pai no Filho, que o ato do batismo, Jesus dentro d'água, João batizando o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre o Cordeiro, e uma voz dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Eles não podem entender e ver nisso aí 3 pessoas. Mas a pomba, para começar, não é pessoa. Portanto, é um símbolo da manifestação de Deus. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. O Cordeiro é, sem dúvida, aquele que aponta para Jesus Cristo, o Filho. Então ele é Pai lá em cima, sobre nós. Ele é Filho conosco. Ele é Espírito Santo em nós. A onipresença de Deus mostra que ele pode estar em todas as partes ao mesmo tempo. Se nós temos revelação da onipresença de Deus, então nós vamos compreender pelo Espírito a resposta que Jesus deu a Filipe em São João capítulo 14. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Isso é muito profundo. Mas isso tem que partir da mesma fonte. Isso não pode ser uma luz alimentada por parafina, por meios alternativos do homem. A luz do castiçal não era alimentada por vela, por parafina, que é um produto alternativo, mas sim pelo azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Agora,
Pensemos nisto. O castiçal de ouro puro, muito brilhante, porque tem suficiente azeite. Veja só o tipo da religião de Deus, de Cristo. Veja se essa é a sua religião. Se é a religião que você tem. O castiçal é de ouro puro. Não tem mistura. É muito brilhante porque tem suficiente azeite, o qual está obtendo das duas oliveiras que estão de ambos os lados. As duas oliveiras, as duas árvores, portanto, representam o Antigo e o Novo Testamento. E, naturalmente, o azeite tipifica o Espírito Santo, sendo somente ele quem pode dar a luz de Deus ao povo, isto é, a seu povo, ao povo que tem um Pai que está nos céus, alimentando, nutrindo, sustentando este candelabro, este castiçal, durante as 7 eras da igreja. O que o anjo falou com Zacarias foi o mesmo que dizer: isto que vês, quer dizer que a igreja não pode fazer nada por meio de sua própria força ou poder, sua luz própria, mas pelo Espírito Santo. A luz da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz da igreja apostólica, a igreja de Pedro, de Maria, de João, de todos os apóstolos, não vem de um sistema alternativo, como aquele castiçal era alimentado através do azeite. A sua luz procedia do azeite, que por sua vez procedia das duas oliveiras, o Novo e o Velho Testamento. Assim também é a igreja apostólica, é a igreja de Pedro, é a igreja de João, é a igreja de Maria, é a sua igreja. Você pode dizer agora, sim, a luz que eu tenho não é de um meio alternativo do homem, mas sim é um meio original, é do próprio Espírito Santo. Então vamos examinar um pouquinho esse castiçal. Vamos notar que tem um vaso grande ou um depósito, que é o centro para os 7 braços que saem dele, representando as 7 eras da igreja. Este vaso está cheio de azeite de oliva, que ocorre através das 7 mechas que estão nos 7 braços. É o mesmo azeite que arde e dá luz nos extremos dos 7 canais. Esta luz nunca se apaga. Se tratando daquela luz, lá no passado, nunca se apagava. Quem conhece o que significa aquele lugar santo dos santos que havia no grande templo, sabe perfeitamente que lá dentro tinha uma luz que nunca se apagava. Era a glória da Shekinah. Uma luz ininterrupta, que fala de um Deus que não dorme, que fala de um Deus que sustenta os seus filhos dia e noite, iluminando. Ele é Pai, sim, sobre nós, reinando. Ele é Filho, intercedendo por nós. Ele é sacerdote, portanto. Ele é profeta, é o Espírito Santo iluminando. É esse azeite, não é parafina, não é credo, não é dogma, não é pavio de homem.
Por isso está sempre reformando, sofrendo novas reformas. Os seus catecismos têm que se adaptarem à nova moral, à nova sociedade, à nova condição do homem. Mas, meus irmãos, não é tempo de nós estarmos pensando em corrigir o mundo, em consertar o mundo, quando Jesus disse: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. 2 estarão contra 3, 3 contra 2. Os maiores inimigos do homem serão seus próprios familiares. O reino de Deus é tomado à espada, com luta. Nós não podemos pensar que Deus vem trazer paz sobre um mundo contaminado, envolvido na injustiça, no pecado. E não somente nisto que vocês estão pensando, somente em pecado, 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 para curar bicheiras e feridas sociais. Não! Deus está com seu rosto virado para tudo isso. O sacerdote já levantou da sua cadeira de intercessão por este mundo, e ele apenas sustenta esse sangue pela sua esposa, pelos seus eleitos. Os sacerdotes, lá no Velho Testamento, se mantinham enchendo o vaso de azeite. Era tudo o que eles tinham que fazer. Era manter o vaso cheio de azeite. Então a luz nunca se apagaria. O povo sempre teria o castiçal dando luz. Mas você sabe perfeitamente que um dia aquele véu rasgou-se de alto a baixo, e tudo aquilo que era símbolo foi rasgado, porque o cumprimento daquilo aniquilou aquilo que apontava para o cumprimento. E a mesma coisa está acontecendo agora. Tudo que tem sido símbolo, tipo, tudo que tem sido possível fazer através da ordem social tem sido aniquilado. Os dons têm sido aniquilados, tem perdido a eficácia de levar uma mulher à santificação, tem perdido a eficácia de levar a igreja à verdadeira luz. Os dons carismáticos, pelo contrário, estão sendo dados a rebeldes, a desobedientes, para que creiam no engano, para que sejam enganados. A Escritura está na parede novamente, a língua estranha está na parede. Por isso aí nós estamos vendo até o movimento carismático, porque ela sempre é assim. É como a hiena, depois que o leão come, deixa os restos, então ela chega fazendo um barulho tremendo para comer o que o leão deixou. Você, meu irmão da mensagem, quer ficar nessa condição toda a vida? Quando o que é perfeito tem chegado, aquilo que em parte é aniquilado, nós não vamos ficar aí com um candelabro, um castiçal aceso, simplesmente para dar luz para este mundo que jaz em trevas. Não! Isso será rasgado também de alto a baixo. Aliás, já tem sido. Faça coisa maior do que esta. Faça alguma coisa, vamos ver, é um desafio. Você não é aquilo que você quer ser. Você não é aquilo que você deve ser. Ninguém consegue. O castiçal se acendia de uma maneira especial.
Primeiramente, o sacerdote tomava fogo do altar sagrado, o qual foi aceso originalmente pelo fogo de Deus. Havia fogo estranho no templo. Havia coisa sobrenatural lá dentro, que não era uma mistificação de comerciantes da cura divina, de comerciantes da fé, de uma maneira clássica, ética, religiosa, e nem tampouco dessa maneira barata que nós estamos vendo por aí. Não, aquilo era fogo estranho realmente. Aquele véu foi feito por ordem divina, e duas juntas de bois, puxando em sentido contrário, não podiam rasgá-lo. E se o sacerdote entrasse lá, mesmo sendo sumo sacerdote, e não agradasse, não tivesse o sangue devido, ele morreria lá dentro. Então, coisa muito maior do que todas essas mistificações, esse legalismo que nós temos aí, dentro da própria mensagem, estava lá e foi aniquilada. O que você acha que ele fará com o legalismo de hoje? O que ele fará? O que ele tem feito com os dons de hoje? Aqueles eram muito mais perfeitos, muito mais originais. Não houve dom maior e mais perfeito usado da maneira mais legítima do que a do profeta desta era. E eu desafio qual o homem mesmo da mensagem que vai ser usado mais como ele? Não, não é para isso. Ele mandou o seu pastor auxiliar, pare com isto. Ele disse para T.L. Osborne, pare com isto, Osborne. Vá pregar simplesmente a salvação. Que Deus possa enriquecer a sua fé. Quando você pede, Ele dá. Mas Ele não vai dar coisas que moveu a carroça, que moveu o avião. Ele só vai dar coisa agora para mover a espaçonave. Dai-nos luz de perdão, paz e amor. Uma voz ressoa de geral clamor. Dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão. Dai-nos luz, é só se ligar ao verdadeiro castiçal de Deus. Essa luz vem do azeite, que é o Espírito Santo, e te prepara não somente para uns diazinhos bonzinhos aqui na terra, com saúde e prosperidade material, mas te prepara para a glória eterna, para as bodas do Cordeiro. A luz agora não é para iluminar uma terra suja, manchada de pecado. A luz agora é para subir, é para deixar, é para ir para as bodas do Cordeiro. Você quer isto? Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te dê essa luz. Amém. Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa em meu viver. Concedida lá dos céus, altos céus, só o salvo goza essa luz que vem de Deus. Esperança, vida e retidão, tenho salvos por Jesus. Quem o segue sem desanimar, goza paz, poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa
altos céus. Só o salvo goza esta luz que vem de Deus. Esperança, vida e salvação has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza essa luz que vem de Deus, Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza essa luz que vem de Deus. Esperança, vida e retidão, tenho salvos por Jesus. Quem o segue sem desanimar, goza paz, poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza esta luz que vem de Deus. Esperança, vida e salvação has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza essa luz que vem de Deus. As promessas de Deus não falham. Passe o tempo que passar, o dia vai chegar. E firmado em suas promessas, vou até o fim. Ele prometeu e vai cumprir, pois teus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa, e o tempo que passou o fortificou. Tendo fé em Deus, perseverou até o fim. E é assim que eu quero estar, firme até o fim.
Deus prometeu e vai cumprir, pois teus planos não têm dimensão em minha vida. Abraão esperou a promessa e o tempo que passou o fortificou. Tendo fé em Deus, perseverou até o fim, e a vitória enfim chegou. Firme até o fim, esperando a promessa, sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Firme até o fim, confiando na vitória, sem desanimar e sem duvidar, vou lutar até o fim. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Disse Jesus: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Segura a minha mão, Jesus. Ao vale escuro diante de mim, vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixe cair. Segura a minha mão, Jesus. As
batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz, segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. Quando a hora soturna da prova chega, faz um hino meu ser entoar, e eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. O castiçal se acendia de uma maneira especial. Primeiramente, o sacerdote tomava fogo do altar sagrado, o qual foi aceso originalmente pelo fogo de Deus. Deus nunca muda, nem em sua essência, nem em seus modos. Ele é imutável. Ouvintes, nós não tomamos estas coisas na Bíblia simplesmente para tomarmos conhecimento mental, porque na verdade, isso não nos faria bem algum. Ter apenas conhecimento mental e intelectual sobre castiçais e outros tantos tipos, símbolos que existem na Bíblia Sagrada. O importante é olharmos de uma maneira real, segura, para aquilo que aponta. O que aquela coisa, aquele tipo está apontando. Há pessoas, quase todas elas, no Velho Testamento, que são tipos. Por exemplo, Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ele foi trasladado, tirado da terra, antes da grande tribulação do dilúvio. Você disse, mas isso foi muito antes. É muito tempo para nós que vivemos agora, em média, 60 anos. Mas para aquele tempo, Enoque foi pouco tempo antes de Noé, relativamente falando. Então Enoque é um tipo da noiva, que antes de cair o dilúvio, a grande tribulação sobre a terra, foi trasladado porque andava com Deus. Noé, por sua vez, não é tipo da noiva.
É tipo daqueles que alcançarão a salvação de um modo comum. Se querem chamar de salvação comum, tudo bem. Isso está relacionado com aqueles que têm apenas os seus nomes no livro da vida. Mas aqueles, a noiva, têm os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. É controvérsia? Sim. Os homens têm que entrar em choque, porque pensam, estudam e tiram suas conclusões de forma diferente. Mas isto é o real, é o verdadeiro. Outro tipo que nós tomamos na Bíblia em pessoa é Ló. Ló não é tipo da noiva. Muito embora possa se aplicar que antes de queimar, antes de atear fogo nessa terra, Deus vai tirar a sua noiva. Mas isso é apenas uma aplicação. Ló não é tipo da noiva de Jesus Cristo. Ló escolheu pelos olhos as campinas de Sodoma e Gomorra, e estava lá metido na política, fazendo serviço social, tentando salvar sodomitas. Abraão não faz isso. Abraão não está a fim de salvar sodomitas. Salvar entre aspas, né? Porque na verdade eles não seriam salvos. Abraão sim, é um tipo da noiva. Veja, Abraão viu 3 pessoas e disse, meu Senhor. Ele não disse, meus senhores. Porque na verdade não existe senhores na divindade. É somente Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, então Saulo de Tarso, jamais trataria de Senhor, a não ser Deus, a não ser Jeová, a não ser o Pai. Os judeus têm a fé correta. Eles apenas não creem que Jesus Cristo é o Messias. Mas um rabino disse para o profeta desta era, vocês são os pagãos, vocês repartem Deus em 3 partes. Na verdade, essa doutrina de 3 pessoas surgiu 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. O paganismo, pacto de Constantino, lá 325 anos depois de Cristo, foi quando surgiu a doutrina das 3 pessoas e também o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo que os apóstolos usaram. Então esta é uma verdade que não pode ser contestada, embora seja, mas continua sendo verdade. Agora vamos para o castiçal. Nós já aprendemos muito sobre isso aqui. Isso não era alimentado por luz alternativa em símbolo, né? Que seria a parafina, a cera, para fazer vela. Mas era alimentado por azeite, que por sua vez vinha da oliveira. Isso quer dizer realmente o Espírito Santo, falando da luz verdadeira, que o mundo não ama porque suas obras são más, suas doutrinas são más, seus credos são maus. Seus credos traspassaram a Cristo lá no Calvário. Quantas vezes Jesus se manifestar, eles traspassam a Cristo com seus credos, seus dogmas. Não importa quantas vezes isto acontecer, eles traspassarão. Nós temos as 7 eras da igreja. Isso foi como uma semente, a semente do trigo sendo semeada na terra, sendo plantada, chegando até a Era Negra, e logo brotou com Martinho Lutero, trazendo a justificação pela fé. Foi um reformador, trazendo o broto. Deus não podia exigir de Martinho Lutero mais do que a salvação é pela fé. Aquilo era tudo para tirar o povo das indulgências, da penitência,
da negociata do cavalo preto vendendo uma medida de farinha, de trigo. Apocalipse 6. Com as almas dos homens. Mas aquilo era apenas o broto. Por isso, Lutero ainda cria em 3 pessoas distintas. Batismo nos títulos, etc. Você não planta uma lavoura de milho e chega ali e espera colher espigas do broto. Nem mesmo quando o sistema está maior. Nós só não queremos a aniquilação do sistema. O problema é esse. O problema de denominar-se está aí. Então aquilo cresceu, veio Wesley. A lavoura crescendo, estava bonita, mas não tinha espiga ainda. Vieram os dons espirituais, deu os pendões, mas aquilo não queria dizer tudo ainda. O dono da lavoura não exige mais do que aquilo, na sua época certa. O quadro é perfeito, não tem como falhar. Mas agora não. Agora não há vida nos sistemas. Vocês têm que entender isto. Não há esta vida que Jesus está dizendo em São João capítulo 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Essa vida tem que estar na hora presente, na fase presente, e ela está na espiga madura já. Nem a palha pode ir para o celeiro. A palha não pode herdar com a semente. Vejam que lá no templo, quando Jesus chegou aqui, lá no templo dos sumos sacerdotes que crucificaram a Cristo, havia coisa muito mais real, muito mais profunda do que o que há no evangelho de hoje denominado. Havia fogo estranho. E aquilo não era mistificação, não era comércio de cura divina. Aquilo não era evangelho moderno, teológico também. Aquilo era autêntico, verdadeiro. No lugar santo dos santos, véu adentro, tinha lá a arca da aliança, dentro dela tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que reverdeceu, o vaso dourado do maná que não desvanecia, a luz ininterrupta, a glória da Shekinah, estava tudo lá dentro. E sabe de uma coisa? O castiçal se acendia de uma maneira especial, autêntica, verdadeira, dada por Deus. Voltamos a ratificar, a confirmar que não era esse evangelho roto de hoje que os sumos sacerdotes tinham, não. Era verdadeiro aquilo, era dado por Deus. Então eles tinham muito mais razão de se agarrarem àquilo. O sistema tinha que ser queimado, ser aniquilado. A questão é que nós nos agarramos tanto ao nosso sistema que nós não aceitamos isso ser aniquilado. Não importa se Jesus viesse ali, ó, gente, sai daí onde vocês estão, venha, é o rapto, é o arrebatamento. Eles dirão, não, isso não é da minha denominação. Rebeca se ornou de dons, mas teve que sair da casa do pai, de onde ela havia sido criada, para ir ao encontro de Isaac. Isso é tão perfeito, esses tipos não falham. Então, de que maneira era acendido aquilo? Primeiramente, o sacerdote tomava fogo do altar sagrado, o qual foi aceso originalmente pelo fogo de Deus. Ele acendia, primeiramente, a lâmpada que estava sobre o vaso. Então acendia a segunda com o fogo da primeira. Aí você vai ver as 7 eras da igreja. Apocalipse capítulo 1, aquelas 7 igrejas ali está falando disso. Está falando das 7 eras da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.
A terceira recebia o fogo da segunda, assim como a quarta recebia o seu da terceira, e assim sucessivamente, até que as 7 lâmpadas eram acesas. Este fogo santo do altar, que passou de lâmpada a lâmpada, é um tipo maravilhoso do Espírito Santo nas 7 eras da Igreja de Jesus Cristo na terra. Estes 2 parênteses que Deus abriu na metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Ele cortou a semana na metade, nos 3 anos e meio de ministério de Jesus. Com o sacrifício ele cortou a semana. Parou de tratar com o povo de Daniel para tratar com os gentios, conosco, portanto. E dentro desses 2 parênteses está aí o castiçal das 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, que é a nossa era. Essa é a última. Então, isso significa, essa luz, significa o derramamento original de Pentecostes, o qual veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório. Não era luz de homem, é luz do caminho de Damasco. Não sou eu, não é ninguém, não é homem. É Deus em você, o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Esse que é o mistério da piedade, é Deus em carne, manifestado em carne. É Deus se humilhando até a morte, e morte de cruz. Não é o mistério da iniquidade, e da origem, sustentação, base para a marca da besta. Essa marca trina na testa levará todos ao engano da união, da coxa de retalho, cada um com sua cor, mas unidos num concílio mundial de igrejas. Mas o manto de Jesus Cristo, não, esse não será rasgado, ele não é uma coxa de retalhos. Ele forma contato, cobre o corpo ao mesmo tempo com uma só cor. É uma roupagem que Deus tem em unidade, padronizada. Agora veja como isso faz cumprir na sua igreja exatamente durante estas 7 eras, mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. É o Deus que nunca muda, nem em sua essência, nem em seus modos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. A seiva que vocês recebem não é de terceira mão, não é uma religião de terceira mão. Ela está ligada diretamente a mim. Eu estou ligado diretamente a ela. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Não há medianeiro, não há medianeira. Não há coisa que possa estar entre. Somente a unidade simples é que é perfeita. Unidade composta é imperfeita. A física prova isto. É uma lei. E a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo é simples, bem como a unidade de Deus com sua igreja, de Jesus Cristo com seu corpo. Filho de Deus agora é a igreja. Filho de Davi é Jesus com os judeus. Filho de Deus é o corpo de Jesus Cristo. É unidade, sendo ele a cabeça. Ora, isso é tão bonito. Eu me lembro da oração de Abacuque, ainda que a figueira minta, ainda que na videira eu não encontre frutos, não é? Todavia eu não posso me desligar desse Deus. Eu não posso me escandalizar, eu não posso sair dele, não tem como eu sair dele, não tem como você sair dele. Então não é apenas conhecimento mental, é uma experiência que você tem. Cristo em você. Você é vara do mesmo tronco, é unidade. A seiva não tem que passar por processo nenhum
de homens, é diretamente de Deus para você. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao fiel darei louvor. Se for preciso estar sozinha sempre, Sem nunca ter alguém para cuidar, temendo amanhecer ainda à noite, teu nome nos meus lábios. Muito bem, muito bem. Deus te abençoe, minha irmã, que ainda que tenha que estar sozinha, você, meu irmão, aí distante, numa cama, sem poder andar, ou coisas assim. Você está ligado a Ele. Não tem jeito. Você nasceu nele e Ele em você. Ossos de meus ossos, carne de minha carne. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao fiel darei louvor. se for preciso estar sozinha sempre, Sem nunca ter alguém para cuidar, temendo amanhecer ainda à noite, teu nome nos meus lábios há de estar. Então me alegrarei no meu Senhor. Perdão, ó Pai, teu servo se exaltou. Tu sabes quantas vezes me faltou louvor, e abrindo a flor meu cântico parou. Mas teu amor é como orvalhar, e teu favor sempre há de me cingir. De novo então ensina-me a cantar, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao fiel darei louvor. se for preciso estar sozinha sempre, Sem nunca ter alguém para cuidar, temendo amanhecer ainda à noite, teu nome nos meus lábios há de estar.
Então me alegrarei no meu Senhor. Perdão, ó Pai, teu servo se exaltou. Tu sabes quantas vezes me faltou louvor, e abrindo a flor meu cântico parou. Mas teu amor é como o orvalhar, e teu favor sempre há de me cingir. De novo então ensina-me a cantar, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira não